Espero que você tenha se identificado com alguma situação deste filme que fala sobre esse tempo de Natal. Eu queria refletir com os irmãos, então, sobre este tema, um convite à comunhão. Nós meditamos durante o mês de novembro todo sobre a perseverança da igreja na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Agora, pensamos um pouco sobre este convite de Jesus à comunhão com Ele e com os outros. Quem tem família sabe como é que é ter família, como é que é conviver, como exige. Recentemente conversava com uma pessoa e nós lembrávamos de um casal, amigo nosso, que está separado. Muito amigos, aquele tipo de separação que continuam amigos, mas que não conseguem ficar casados. E chegou-se à conclusão do seguinte, que eles são muito bons amigos, mas não conseguem ser um bom casal. Porque ser amigo, você briga, você reclama, você fala mal, discute, cada um vai para sua casa e depois está tudo bem. Para a gente ser casal, a gente precisa ceder, a gente precisa mudar, a gente precisa fazer um esforço para dar certo. Eu costumo falar muito para aqueles que vão se casar, que casamento não dá certo. Recentemente completei 36 anos de casados. E aí alguém fala assim, nossa, o pastor deu sorte, né? Ou a Rosângela deu sorte, né? Caiu no colo dela o Edivaldo. E aí deu sorte, está casada há 36 anos. Não, casamento não dá certo, assim, do nada. Simplesmente aconteceu. Casamento a gente faz dar certo. E exige um esforço muito grande das duas partes para que isso possa glorificar a Deus. Foi por isso que no último encontro de casais nós falamos sobre isso. Aliás, o pastor Rafael falou sobre isso. Como construir uma aliança que edifica ou que glorifica a Deus. Eu quero convidar você então a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 1, dos versos 18 em diante. Uma história bastante conhecida de todos nós, naturalmente. É o tempo em que José é abordado por Deus a respeito do nascimento de Jesus. E Mateus registrou, Mateus capítulo 1, dos versos 18 até o 25, que diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, te pedimos, ó Deus, a tua direção, que o Senhor tenha livre acesso, ó Deus, ao nosso coração e à nossa mente. Que o Senhor dirija o nosso coração, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa razão, ó Deus, ao centro da tua vontade. Ó Deus, queremos ser quebrantados por ti, para sermos formados à imagem de Jesus. Concede-nos, ó Deus, esta bênção em nossa vida, de podermos nos parecer com o teu Filho Jesus. Abençoa agora nossos ouvidos, a nossa boca. Abençoa, Deus, agora este encontro que fazemos na tua presença. Nós oramos gratos por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer. No nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, eu gosto da época do Natal. E eu, enquanto estava preparando alguns rabiscos aqui, eu me lembrei que faz muito pouco tempo
que eu contava para os irmãos que eu passei mal no Natal, porque eu experimentei todos os doces que puseram na minha frente. Eu falei, gente, já passou um ano isso, e eu estou recordando de ter compartilhado com os irmãos de como passei mal naquela ocasião. Naturalmente que um Natal, um novo Natal, esse será um Natal inédito, porque temos a ausência de alguns entes queridos nessa nossa celebração, não é? E isso vai ser uma experiência nova, que nós esperamos também que o Senhor supra, que o Senhor venha com a sua bondade suprir toda a nossa necessidade. Mas é importante, como eu tenho dito aos irmãos, a gente não reduzir o Natal às nossas festas, aos presentes. A nossa vida se tornaria muito vazia, muito pequena, se nós pensarmos no Natal somente como estas festas, como esse tempo de alegria que nós passamos em torno da mesa. O Natal sempre é algo mais importante. Ele tem um espírito muito maior que isso. É certo que a gente está bombardeado todos os dias pela propaganda do Panetone, do Chester, dos presentes, de tantas coisas que são importantes. Não estou dizendo que você não deve fazer nada disso, mas que você deve colocar estas coisas todas no lugar certo. Há um espírito que deve dominar o nosso coração e que deve dominar especialmente a igreja de Jesus Cristo, que deve dominar o coração do discípulo de Jesus, do crente e das famílias cristãs. Alguém já veio me perguntar, eu só tenho árvore de Natal, só não tem porque não deu tempo de montar, a gente está numa correria tremenda. Mas se tivesse, colocaríamos uma árvore bonita, aí não tem problema, desde que a gente não perca o espírito verdadeiro do Natal. E qual deve ser o espírito que nós devemos ter? A igreja, a família cristã, a família dos discípulos de Jesus Cristo. Que espírito nós devemos ter para celebrar o Natal? Que espírito deve nos motivar a celebrar o Natal? Quando a gente tem o verdadeiro sentido do Natal no nosso coração, ele dá sentido, ele lembra que a vida faz sentido. Recentemente, no Encontro dos Homens, até o irmão Cirineu estava falando, e ele soltou uma frase, quando nós estávamos aqui na frente, lutas e lutos, desse ano de 2023. Lutas e lutos, de tal maneira que, como nós falamos, as irmãs vão falar agora na quinta-feira, não é? Às vezes dá a impressão que temos a sensação que Deus está muito distante e não está nos ouvindo. É um grande engano, mas é o que nós sentimos. Quando nós temos o verdadeiro sentido do Natal, ou o verdadeiro sentido do Natal faz nos lembrar que a vida faz sentido, mesmo diante das lutas e dos lutos, mesmo diante das ausências ou dos silêncios que Deus tem na nossa vida. Então, se nós celebrarmos o Natal com o verdadeiro sentido dele, nós vamos perceber que a nossa vida em particular, que a vida que você vive lá com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, que a vida que você vive lá no seu trabalho, nas lutas que você tem enfrentado durante o ano de 2023, vão fazer sentido. A vida vai extrapolar a estas questões. O Natal é esse momento em que uma história macro, uma história gigantesca, coletiva, que envolve todo o tempo, ela, dirigida por Deus, ela se encontra com a nossa micro-história, com a nossa história particular, com as nossas questões íntimas. O Natal é esse tempo, esse momento de juntar a história macro com a história micro. E isso pode acontecer dentro do nosso lar. Alguns teólogos falam sobre o drama da salvação, que esta história que é comovente, uma história de sofrimento, de aflição, que acontece desde o início da criação, pensa no coração de Deus chorando. Já viu alguma pessoa muito querida sua fazer uma besteira muito grande? E você sabe, ela sai da sua frente falando assim, olha, eu vou fazer desse jeito, porque é assim que eu quero fazer, porque a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. E você sabe que a pessoa vai dar com os burros na água, dar com a cara na parede, e a única coisa que você pode fazer é sentir tristeza no seu coração, dor no seu coração. Pense em Deus vendo aquele primeiro casal, seguindo a orientação daquela serpente, daquele inimigo, e criando um problema enorme, criando uma dificuldade tremenda, trazendo sobre si maldição. Maldita é a terra por causa de vocês agora, trazendo problemas para si e para toda a raça humana. É assim que
A Bíblia conta que existe um drama que desde o início traz o sofrimento no coração de Deus. Alguém já disse que o Espírito Santo sofre todos os dias, tendo que conviver com a nossa rejeição, com a nossa desobediência, com a nossa falta de submissão à sua voz, que o Espírito sofre isso. Como Cristo também sofreu, tendo que conviver todos os dias com os pecados, com as fraquezas, com as limitações daquele povo difícil, dos seus discípulos, com a rejeição dos fariseus, com aqueles que o crucificaram, que a Trindade sofre. E o drama da salvação é exatamente por causa disso, porque há sofrimento deste Deus que toma o nosso lugar, que assume as nossas dores, que toma sobre si os nossos pecados para nos salvar. Este drama da salvação se encontra com o drama que eu e você temos na nossa vida, que eu e você enfrentamos no cotidiano de cada um. Aí existe uma grande lição que nós precisamos aprender, que a nossa história particular não passa despercebida aos olhos de Deus. É por isso que Deus percebe José naquela situação. A orientação que José recebe, não tema receber Maria como sua esposa, é uma resposta ao drama particular que José estava vivendo. Pense que hoje a gente tem mania de pensar com os olhos do século 21, mas nós devemos imaginar e tentar entrar na mente, no coração daquele homem naquela sociedade de 2000 anos atrás, lá no Oriente Médio. O anjo chega para José e diz, não tema, exatamente porque José tinha medo. Não somente de um anjo aparecer para ele, mas por causa da situação que ele enfrentava. Pensa no coração daquele homem, e não precisa nem voltar 2000 anos. Se José tinha um pouco de masculinidade como homem do século 21, a primeira pergunta que ele ia fazer para si mesmo é, vale a pena investir num relacionamento em que a minha parceira me traiu? Porque até ali José tinha uma história estranha para ouvir. A Maria está grávida. De quem? Do Espírito Santo. Nem Maria, num primeiro momento, compreendeu essa história. E um homem fala assim, minha esposa ou minha noiva está grávida, e de quem que é? Ah, ela diz que é do Espírito Santo. Maria sempre foi uma mulher muito séria, uma serva do Senhor. Provavelmente as suas virtudes apareciam para o seu noivo que a amava, para seus familiares. Mas mesmo diante de tanta virtude, entrar numa história dessas é complicado. Para mim, na minha cabeça também é difícil compreender isso. Quais seriam as dúvidas de José? José teria então esse medo desse relacionamento, e se acontecer uma vez, não vai acontecer outras vezes. Da opinião pública, o que iriam falar, e mais complicado ainda, porque pelas leis daquele tempo, uma mulher que adulterasse, mesmo nesse período que a gente pode chamar de um pré-casamento, já compromissado, ela poderia ser apedrejada. Isso era lei, poderia acontecer isso. Ele, com tantas dúvidas sobre os preparativos do casamento, os irmãos sabem que naquela cultura, o noivo, seu pai ia com o pai da noiva, acertava o casamento, e aí ele voltava para a sua propriedade, para onde ele ia viver, para construir dentro da propriedade uma nova casinha, ou preparar toda a sua nova residência. Depois ele voltava, dali um ano mais ou menos, para simplesmente tomar a sua noiva. Não tinha mais que pedir permissão para ninguém. Estava combinado isso. Esse era o período que Maria e José estavam vivendo. Imagine que José já estivesse com meia parede montada, pronta para colocar o telhado já, e daí surge uma notícia dessa. Continuo com isso, paro com isso. Quantas frustrações no coração deste homem. De novo eu fico pensando, frustração consigo mesmo. Onde foi que eu falhei para que Maria procurasse outro homem? Frustração com a noiva, revolta contra ela, mas mesmo assim uma paixão muito grande por ela. Pensa que José, mesmo diante dessa história mal contada, ele ainda quer preservar Maria. Ele pretende desfazer o casamento secretamente, para não difamá-la. Então, mesmo diante de uma suposta traição tão grande,
José amava de paixão a Maria para fazer isso, para pretender preservá-la mesmo depois de tudo isso. Era tudo tão difícil para José, que Deus enviou um anjo para trazer iluminação e convencimento da sua missão. José devia ter dormido assim tarde da noite, muito tarde da noite, com a cabeça quente. O que eu vou fazer? O que eu não vou fazer? Devia ter caído no sono já de cansado. E aí quando cai naquele sono de cansado, pensando, o que eu vou fazer? Como é que eu vou reagir? Deus manda um anjo para falar com ele, para que ele tivesse entendimento, para que lhe fosse revelada a vontade de Deus, para que ele fosse convencido do que deveria fazer. Como eu disse, existe uma micro-história da qual cada um faz parte. E nessa micro-história, cada um é responsável em escrever esta história na presença de Deus. Seus dramas particulares não ficam ocultos a Deus enquanto você tem a responsabilidade de reagir a este drama ou neste drama. Como reagimos é responsabilidade nossa. E por que José deve receber Maria como sua esposa? Essa era a pergunta que agora eu gostaria de pensar com os irmãos, ou a resposta que eu gostaria de pensar com os irmãos, diante deste drama que José vivia. Primeiro porque Maria foi escolhida para uma missão. Quando nós lemos a história em Lucas, e ele registra com mais detalhes, nós vamos encontrar que a Maria foi enviado o anjo Gabriel para explicar-lhe: Maria, você é agraciada, você foi escolhida dentre muitas mulheres em Jerusalém para poder receber, engravidar do Espírito de Deus e dar à luz aquele que vai ser o Salvador. Maria foi escolhida para uma missão. Nada estava acontecendo por acaso. Segundo, José foi escolhido para uma missão. A missão não era só de Maria. Maria ia engravidar, mas José deveria estar ao lado dela. E mais que isso, criar o filho como se fosse dele. E em terceiro lugar, porque Deus está em missão. É esta a mensagem que o anjo vem trazer para José. José, presta atenção no que está acontecendo aqui, que você ainda não consegue compreender. Maria recebeu uma missão inusitada, diferente, mas especial. Somente ela pode fazer isso. Segundo, você tem que participar desta missão. Me parece que aqui são reafirmados os valores de um casamento, onde ninguém está sozinho. Os dois precisam caminhar juntos, são parceiros de uma mesma missão. Por isso que a mulher está em submissão. O homem tem uma missão e a mulher está em submissão a ele. Ambos trabalham para essa missão. E o próprio Deus está em missão. Aquilo que estava acontecendo não aconteceu por acaso, não aconteceu de maneira aleatória no tempo. Deus estava dirigindo a história. Essa é a segunda razão. Primeiro, então, Maria tem uma missão, José tem uma missão, Deus está em missão. Agora vamos destrinchar um pouquinho que o próprio Deus está em missão. José, entende assim, você e Maria receberam uma missão. Agora entenda que Deus está em missão. Deus está agindo. A maior prova de que Deus está agindo é que um anjo apareceu para José. Isso não era coisa de homem. Isso era coisa diferente, espiritual, uma ação divina em andamento. Por isso que nós chamamos do drama da salvação, que começou, como nós aprendemos lá em Gênesis 3, versículo 15, quando Deus prometeu que o fruto da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Isso está se realizando agora. Uma mulher engravidando do Espírito, para que o fruto do seu ventre nasça, cresça, realize uma obra e pise na cabeça dessa serpente e esmague de uma vez por todas o poder deste inimigo contra nós. O Espírito, a ação do Espírito Santo, coisas sobrenaturais começam a acontecer, ainda que haja muitas dúvidas no coração. O próprio aviso do anjo, o que nela foi gerado, procede do Espírito Santo. Ninguém nunca ficou grávida sem ter relações sexuais e ninguém nunca depois aconteceu isso.
só com Maria, mas porque é um momento sobrenatural, não é algo que está acontecendo aleatoriamente, como nós dissemos. A gravidez é uma obra de Deus. Deus está agindo, cumprindo a sua palavra. O que nela foi gerado é do Espírito. E agora, para que se cumprisse aquele Messias prometido, a salvação prometida a Israel, a salvação que alcançaria, que como foi prometido a Abraão, abençoaria todas as famílias da terra, vai acontecer através deste ser que está no ventre de Maria. A salvação é uma obra de Deus que está sendo realizada ao longo de toda a história, detalhadamente. Existe uma iniciativa e um poder sobrenatural de Deus agindo ali. Essa macro-história, e como eu disse, essa micro-história, elas se desenrolam juntas, elas se misturam. Embora todos estivessem vivendo suas vidas, vou usar a expressão ordinárias, no sentido de que é cotidiana, algo estava acontecendo ao mesmo tempo. Deus, o Senhor da história, estava realizando ou construindo, moldando aquilo que o apóstolo Paulo vai chamar de a plenitude dos tempos. Lá em Gálatas capítulo 4, quando ele usa o livro de Gálatas para falar sobre a salvação, a justificação que Deus realizou por nós, ele diz assim: quando porém chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Quando as pessoas estão vivendo a sua vida ordinária, então Maria e José estavam ali vivendo o seu cotidiano, José preparando a sua casinha para poder levar sua noiva daqui a alguns meses para casa, pensando numa vida maravilhosa, num casamento novo. Não imaginavam que, mesmo vivendo essa vida cotidiana, ali lá naquela cidadezinha no fim do mundo, mesmo dentro do Império Romano, uma cidade pequenininha, Nazaré, mesmo assim, estava acontecendo, se desenrolando esse drama da salvação. Deus falou: agora chegou o tempo. Não foi em 700 anos de Cristo, não foi quando Daniel questionou Deus, não foi quando muitos morreram ainda na expectativa de que visse a salvação de Israel. Abraão não viu, Davi não viu, Isaías não viu, Miqueias não viu, muitos profetas não viram. Agora é a hora. Agora que faz 400 anos que diz que há um vazio profético, um silêncio profético, agora é a hora. Vou mandar um homem antes, chamado João Batista, que vai à frente e as coisas começam a florescer. A plenitude dos tempos chegou. Maria e José, Deus tem uma missão, Maria e José também têm uma missão. Maria e José devem agir. Maria tem que ser a mãe do Salvador. Ela é aquela, como eu escrevi, que vai ter que amamentá-lo, dar banhos, fazer papinhas, cantar canções enquanto o embala no seu colo. Ela deveria ser a mãe responsável por cuidar e apresentar ao Messias as facetas do amor. Estou escolhendo você, porque eu estou escrevendo uma grande história, o drama da salvação. Mas você tem uma história sua, que você precisa desenrolar, que você precisa fazer. E Maria estava recebendo esta missão. É esta mulher que começa a conviver com o sobrenatural, de Gabriel falando com ela, de Gabriel avisando que ela vai ficar grávida do Espírito, de Gabriel avisando: olha, sua parente está grávida na velhice. Essa mulher, que viu todo esse sobrenatural, aprendeu a levar o seu filho a crer, a viver num ambiente assim. Você já pensou qual é o ambiente da sua casa? O ambiente no qual você cria seus filhos? Eu conheço alguns lugares em que as pessoas só falam aos berros, aos gritos. Lembro de uma família muito querida, que eram 4 filhos, todos uma escadinha. E eu lembro muito bem que a mãe dele só falava aos berros, porque para ser obedecida por tantos homens,
E quando nos juntava os outros adolescentes, eu inclusive, né, junto todo mundo naquela casa para mexer em moto e montar e desmontar motor, aquelas coisas todas. Então ela tinha que falar, agora é hora de almoço. Ela vinha aos gritos, todo mundo vai almoçar. Agora é hora de limpar. Então ela só falava aos gritos. Mas existem lugares que as pessoas falam aos berros, se ofendendo, reclamando. Ao menor deslize, se ofendem. Maria tinha a responsabilidade de criar um ambiente no lar, em que as pessoas pudessem olhar para Jesus, em que as pessoas, pudessem olhar para Deus, para o Deus de Israel, pudessem crer nas promessas de Deus, pudessem compreender que aquele tempo, aqueles 30 anos que Jesus viveu na casa de José e Maria, já era a plenitude dos tempos. Deus continuava a agir de alguma maneira muito especial para cumprir o seu drama da salvação. José também é chamado à responsabilidade de ser pai. Ele seria o pai que deveria criar o Salvador do mundo, ensinando-lhe o valor do trabalho, da honradez e dos valores espirituais que deveriam dominar e guiar o coração daquele que ia libertar o seu povo dos seus pecados. Hoje eu sei que a gente olha os filhos e a gente sonha assim, não, você vai ser o que você quiser. Se você não quiser ser nada, a gente está deixando os filhos não ser nada porque eles fazem o que eles quiserem. Naquele tempo, talvez não houvesse uma honra maior para o pai do que passar a sua profissão para o seu filho. Ele ser o herdeiro do seu negócio, ele ser o herdeiro da arte que o pai fizesse. E José fez isso com Jesus. Jesus se tornou um carpinteiro. Jesus herdou a profissão de seu pai. Jesus aprendeu a trabalhar. Ele fala para os seus discípulos, eu sou que nem meu pai. Eu sei que ele está falando do Pai dos céus, mas meu pai trabalha até hoje. Jesus nunca fugiu do trabalho. Aliás, nós encontramos algumas vezes Jesus sendo convidado a descansar, porque ele estava, todos já percebiam que ele precisava descansar. José e Maria receberam missões que elas deveriam ser exercidas no cotidiano, ainda que houvesse esse drama dessa salvação. É uma obediência na vida ordinária, cotidiana, que abre os nossos olhos para o extraordinário. Deixa eu lhes falar uma coisa. Enquanto existe até uma expressão que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, meus irmãos, às vezes nós vivemos e eu encontro pessoas, às vezes, assim, com um anseio de ter uma experiência com Deus, de ver Deus agindo, de ver um anjo aparecer na sua frente, de ouvir um fogo ardendo no seu coração, de ter a sua mente desvendada para as verdades de Deus, sem cultivar isso, sem buscar isso, sem plantar estas coisas. Sabe? A gente precisa orar mais, a gente precisa ler mais a Bíblia, estudar mais a Bíblia e parar de dizer assim, eu não entendo, pastor, é tão difícil, eu não compreendo, e sentar na cadeira, e enfiar a cara na Bíblia e orar e pedir a Deus, e falar, eu vou aprender, eu quero entender, e eu vou pedir pela internet um livro que me explica isso, eu vou insistir mais, eu vou perturbar o pastor com perguntas, vou perturbar meu professor da escola dominical, da escola da caminhada com perguntas, mas eu vou compreender, eu quero saber. São essas pessoas, veja que José era um homem de bem. E Maria era uma pessoa especial. Simeão era um homem justo que aguardava a esperança de Israel. E havia sido prometido que ele não morreria sem que visse a salvação de Israel. Isabel era esposa de um sacerdote que ministrava todos os anos, constantemente. Estavam em busca de Deus e havia uma esperança no coração deles. E foi para estes corações que Deus se revelou, se manifestou. Quem buscou, quem desejou, quem buscou. Ambos são instrumentos na obra de Deus para realizar essa obediência cotidiana,
que se planta diariamente, para que a gente possa enxergar finalmente o extraordinário de Deus. José e Maria tinham uma missão, Deus estava em missão, e a criança ia realizar uma missão. O anjo avisa José que o nome desse neném deverá ser Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus será o agente da salvação. É o próprio Jesus que, quando está com seus discípulos, próximo da sua morte, os reúne todos e diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o canal da salvação. Eu sou o agente da salvação. Eu sou o caminho que leva a Deus. Eu sou a vida que Deus tem prometido. Eu sou a verdade que todos procuram. Por isso que Jesus, essa criança, tem essa missão. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aquele nenê veio ao mundo para morrer. A sua missão era morrer. A sua missão era levar, como diz Isaías, os nossos pecados sobre si. Para que através da sua morte tivéssemos salvação, perdão dos pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele será chamado Emanuel. Lhe chamarão Emanuel. Ele será conhecido como Emanuel. Sabe, as pessoas que conviveram com Jesus perceberam que Deus estava mais próximo. Como é bom a gente encontrar com pessoas que a gente se aproxima de Deus só de estar com elas. A conversa nos aproxima de Deus. Vou usar uma expressão aqui que eu não devia usar, mas vou usar. Parece que eles têm uma aura que nos aproxima de Deus. A gente está próximo deles, parece que eles iluminam a presença de Deus, eles refletem a presença de Deus. Lá em Colossenses diz que Jesus é essa expressa imagem de Deus. Jesus, as pessoas com Jesus percebiam que Deus estava ali. Sabe aquele sentimento que você tem às vezes que Deus não está te ouvindo? Que Ele está em silêncio? Que Ele esqueceu de você? Era um sentimento recorrente, ocorrente naquele momento, naquele povo. 400 anos sem profeta nenhum aparecer. Já faz tempo que Deus esqueceu de nós. E vieram os gregos, depois os romanos, e a gente está aqui dominado pelos outros. Sabe, todo mundo estava achando assim que Deus esqueceu de nós. Só que quando eles chegavam na presença de Jesus, eles percebiam que Deus estava bem ali na frente deles. Eu imagino que eles se arrepiavam quando começavam a ouvir Jesus, quando começavam a perceber o que Jesus era capaz de fazer. Quantas vezes se repete na Bíblia que as palavras de Jesus faziam as pessoas ficarem admiradas, arder o seu coração, se convencer daquilo que Jesus estava falando. Por isso que Paulo diz que Ele é a imagem do Deus invisível. O que nós não podemos ver, os nossos olhos carnais não podem ver, era possível enxergar em Jesus. Toda a divindade, segundo Paulo, habita corporalmente em Cristo. E Cristo revelou isso para aquelas pessoas. Por isso que eles perceberam que Ele é Deus conosco. Ele está no nosso meio. E quando João escreve o seu evangelho, diz que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E nessa carne que nós vimos, nessa carne que nós tocamos, que nós ouvimos, vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Em Cristo, em Jesus Cristo, naquele homem de pés poeirentos, que tinha sede, fome, que chorava, que se cansava, era possível enxergar que Deus estava presente naquele momento, realizando a sua obra. José, não tema receber Maria como sua esposa. Você e ela receberam uma missão. Deus está em missão. E essa criança vai realizar uma missão. Agora eu queria te convidar a pensar no seguinte: se Deus lhe pedisse algo de estranho ou específico, ou especificamente estranho, como foi pedido para Maria, olha, você vai ficar grávida. Como é que você reagiria?
uma coisa específica para você, na sua vida particular. Você poderia pensar assim: o que adianta eu jejuar? O que vai mudar na história da guerra, possível guerra da Venezuela com a Guiana? Eu orando aqui de São Paulo, o que vai mudar lá? Ou, se eu dobrasse os meus joelhos nesse momento para orar pela faixa de Gaza, o que isso vai mudar? Estranho sentir ou ter um sentimento desses. Como deve ser por vezes estranho falar assim: isso que Deus está pedindo para mim, o que muda na vida da minha igreja? Eu sou só um. Alguém fala assim, uma pulguinha nessa história toda. O que vai mudar? O que vai mudar na vida da minha família se eu mudar? Se eu assumir uma atitude diferente? O que vai mudar na vida da minha esposa ou do meu marido se eu mudar? Se eu ouvir um convite de Deus, uma convocação de Deus para uma missão estranha, que eu até acho impossível, que eu acho que não vai mudar nada, eu seria capaz de responder como Maria respondeu: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra? Ou acontecer como José respondeu? Diz que ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Ter essa atitude de obediência irrestrita, uma obediência cheia de fé, simplesmente porque é o inusitado, é o diferente, é o sobrenatural que está sendo pedido. Se Deus lhe pedisse algo para mudar a história do seu filho, da sua filha, como você responderia? Você ficaria questionando: o que isso vai mudar nessa história tão grande? Ou você responderia como José e Maria responderam? Sim, porque Deus hoje está nos chamando para uma missão. Uma missão que começa na nossa vida particular. De permitir que o nosso coração seja menos incrédulo, seja mais obediente e submisso, seja mais proativo como foi José, cultive mais intimidade com o Senhor, para que esse sobrenatural possa se manifestar na nossa vida. Deus hoje está nos chamando para uma missão, porque Ele está em missão. Não tenha dúvida disso. Deus continua em missão. Jesus cumpriu a sua missão de ser o Salvador do mundo e de nos apresentar o próprio Deus. Olhando para Jesus, encontramos o próprio Deus. Cabe agora a cada um de nós cumprir a nossa missão. Aquilo para o que Deus está nos chamando. Queria que você fechasse os seus olhos. Deus querido, nós queremos te pedir que o Senhor também se revele a cada um de nós, que em meio aos nossos dramas pessoais, um ano de tantas lutas e de lutos, que nós possamos encontrar, ó Deus, o significado, o sentido da vida, em saber o quanto o Senhor nos amou e que cada drama pessoal não esteve escondido aos teus olhos. Abre-nos, ó Deus, a capacidade de perceber a missão que o Senhor tem para cada um de nós. A missão para a qual o Senhor tem nos convidado a participar. Dá-nos, ó Deus, um coração submisso, cheio de fé, de obediência, como Maria e José tiveram, ó Deus. Que o Senhor nos ajude nesse sentido. Que a nossa vida glorifique o teu nome. Que nós possamos unir a nossa voz aos cânticos, ó Deus, da tua palavra que anunciaram a chegada de Jesus Cristo ao mundo. Que o nosso coração se alegre com isso. É a nossa oração no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, ó Deus.